Vamos lá, então vamos para algumas. Então, os primeiros passos seria desmontar uma estrutura jurídica que está montada, reduzir o poder dessas instâncias todas, reduzir o poder dessas ONGs e aí, portanto, libertar, digamos assim, a polícia para fazer o seu ofício. Em termos bélicos, em termos de poder de fogo e tal, a polícia brasileira tem condição de enfrentar o tráfico e derrubar o tráfico? Eu diria que sim. Tem. Tem. Esse é aquele papo antigo que a gente ouve que não dá. A polícia tem um 38 e tal. Isso é falso. Isso é falso. Os caras têm arma e conseguem. Sim. Ou seja, se tiver mesmo a operação, derrubar toda essa estrutura aqui que está impedindo, sim, botar os caras para subir o morro e tal, eles conseguem tirar os caras lá, matar. Conseguiriam. Prender a galera. Seria assim, tem casos e casos, né? Rio de Janeiro, por exemplo, já vai ser uma guerra pesada. Mas eu ainda acho que o Estado hoje ainda tem condição. Sem o exército? Boa pergunta. Eu não saberia dizer se necessariamente precisaria do exército. Mas eu acho que sim, porque acho que o Rio de Janeiro, uma intervenção federal já é. O Rio de Janeiro é um caso assim, extremo. Sim, Rio de Janeiro. Tirando o Rio de Janeiro, você acha que as polícias mesmo, por exemplo, Nordeste, Bahia, Ceará, a polícia consegue resolver? Eu acredito que sim. Acho que exceto o Rio de Janeiro, acho que todo o país, as próprias polícias do estado, elas conseguiriam resolver se assim elas pudessem. Cara, então assim, isso, você sabe que isso me deixa até feliz o que você está falando? Porque o que eu olho aí? Eu vejo, essa não é uma área que a gente precisa um ultra investimento orçamentário. Uma das dificuldades, para vocês que estão aí acompanhando a live do Livro Amarelo, que nós temos e teremos, é como achar espaço orçamentário para as nossas propostas. Porque, se você vai renovar a infraestrutura de um estado, é uma grana preta que você gasta com isso. É construir aeroporto, porto, ferrovia, rodovia, conectar coisas, às vezes construir universidades, centro de pesquisa, laboratório, isso, indústria, fomento. Tudo isso é muito gasto. E você tem que comportar esse gasto dentro do orçamento federal, que é todo estrangulado, que a galera rouba, enfim, tem grandes dificuldades sobre isso. Mas no caso de segurança, pelo que eu entendo, a questão não é investimento. A questão é mudar o ciclo de polícia, desburocratizar um monte de coisa que é burocratizada, derrubar várias leis que estão segurando a mão dos agentes interessados em resolver o problema, e aí atuar de forma efetiva. Com certeza. E aí você consegue recuperar o território. Com certeza. É muito mais questões legislativas do que de orçamento. Isso aí seja político. Essa aqui é uma questão política. Basicamente é isso. Quer dizer, e é triste pensar isso, né? Porque você vê, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Você sabe qual é a estatística hoje de homicídios? Quanto é que tá? 50 mil? Hoje está um pouco menos. Está um pouco menos, 40 mas é alto. Altíssimo. É inaceitável. É inaceitável, altíssimo. E assim, e essa análise que você fez é uma análise técnica de um cara que entende. Outra pergunta. As pessoas da área, policiais, pessoas ligadas à segurança pública, gente, eles enxergam como? Mais ou menos da maneira como você enxerga? Ou não? Mais ou menos da maneira que a gente enxerga, mas tem muito também senso comum, né? Porque tem que imaginar que o policial médio, ele é como o brasileiro médio, o cidadão médio. Tudo bem. Né? Então, assim, às vezes não tem tanta profundidade no assunto, não tem. Mas todo mundo vê que tá errado. Quem conhece a área sabe que tá errado. Que tá errado, uma coisa ou outra. Às vezes eles não entendem, porque muitas vezes o policial ele aceita a estrutura, a realidade como ela é, como se fosse normal e como se a gente não pudesse pensar uma polícia diferente, um modelo diferente. Então, às vezes, ele está um pouco viciado naquilo e ele não consegue enxergar algo novo. Não consegue fazer um paralelo com outros países. Não que a gente tenha que ver outros países como exemplo para a gente importar, porque a gente tem que entender que cada país tem a sua peculiaridade. Então, a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali e monta dentro da nossa estrutura, dentro da nossa realidade. Estão perguntando quem você é. Esse aqui é o assessor policial do Kim, que estão perguntando, é ele mesmo, é o Lúcio. Ele é o nosso coordenador setorial de segurança pública. A gente está fazendo essa live da missão e está explorando alguns temas de segurança pública para vocês. Só para explicar para quem está chegando agora na live. Mas, então é isso, é uma dificuldade burocrática, é desmontar essa burocracia. Agora, a dificuldade intelectual relacionada a essa burocracia vem das faculdades de Direito. O problema é a faculdade de Direito? Acho que é um dos problemas. Um dos grandes problemas. As questões culturais. Nas faculdades de Direito, essa abordagem sua, ela é rechaçada? Ou não? Eu acho que em grande parte, sim. Acho que a academia, como um todo, pensa
um pouco com o pensamento mais à esquerda, né? Mas esse pensamento tá aí, não tá funcionando, né? Eles não estão vendo? Pois é. Tá... E um outro problema que a gente tem são das próprias corporações. A gente não pode esquecer disso, né? Porque existem interesses corporativistas, né? Para que esse modelo, pelo menos de polícia, né? Que eu estou falando aqui, completo de polícia, a parte pré-processual, ou seja, né? Antes da parte processual, que se mantenha da forma que está, porque... Os delegados, é um problema. São delegados oficiais, né? Às vezes tem próprios... a gente agora mesmo está passando por uma reestruturação, saiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, né? Então a gente tem ali, a lei federal foi promulgada e tem ali a unificação dos cargos da base da Polícia Civil, para dar uma enxugada, dar uma modernizada, uma coesão, para ter uma identidade nacional, até em termos de nomenclaturas e de estrutura básica da polícia, né? Isso já vai ajudar a modernizar e tudo mais. E a gente tem resistência dentro da própria polícia, por parte da própria base, sabe? Então, assim, tem muitas coisas assim de resistência à mudança, né? E seja por interesses, seja por... papismo, teimosia. Exato. Seja por... Você pega um antigão, né? Um policial antigão, pô, o cara não quer mudar, porque não, mas pô, eu sempre trabalhei assim, agora vai mudar, o cara já fica com medo. Então tem várias classes, né, que resistem a certas mudanças. Né? O Mário, ele tá falando um negócio interessante aqui, o Mário Roberto Garcia. O mais difícil é o STF. Você acha que o STF é o grande, assim, é um dos? É um dos. Não dá para apontar um problema, né? A segurança pública é um problema sistêmico, um problema estrutural muito, muito pesado, que são coisas que vêm... Quem sempre perguntou, de onde veio esse modelo, né? Sim. Esse modelo de polícia. Ele tem uma explicação histórica, inclusive até no primeiro, acho que no segundo fascículo, a gente... Nesse fascículo aqui, aliás, você citou, vou fazer uma propaganda, mais um jabá aqui, ó. Tudo que o Luxo está falando aqui está no terceiro fascículo, de um jeito mais formalizado, com todos os dados e tal, de forma mais completa, porque o terceiro fascículo é um fascículo de propostas, é onde a gente começa a fazer as propostas. O quarto fascículo também vai ser, a gente vai explorar mais coisas, Brasil frente ao mundo, muito do que está no terceiro fascículo, inclusive, vocês vão poder repetir, reformular, aprofundar mais, dar uma aprofundada, talvez escolher algumas coisas, ou, por exemplo, explorar temas que aqui ficaram menos explorados. Sim. Talvez até algumas coisas realmente relativas à lei, a processos, eu acho que pode explorar mais. Mas o segundo fascículo, que é este fascículo que eu tô, é o fascículo onde a gente discute a origem das coisas. E eu lembro bem que o texto original do segundo fascículo começava com o século XIX. Exato. Na fundação era das guardas, não era guarda. Você lembra? Sim, tinha a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, era isso. Eu acho que era a Guarda Nacional. E que vocês explicavam como foi e todos... E que meio que sempre foi difícil a segurança aqui. Porque antes tinha um caráter da segurança muito de repressão. Era uma coisa mais autoritária, né? A polícia era mais... Era uma colônia, né? Então tinha ali os fazendeiros, os oligarcas ali que tinha só, né? Era uma coisa meio de guarda mesmo. As suas próprias polícias. Era meio amadora a polícia, né? E aí, ao passo que ela foi se institucionalizando enquanto um Estado, né? Ali, a coisa foi... Então a gente, no original, no material bruto, a gente tem toda a história para mostrar como que a gente chegou... Hoje a nossa estrutura é assim, não foi porque inventaram assim agora, né? Ela veio de uma história, né? Então... A gente conta ali sobre a vinda da família real para o Brasil, que aí ela trouxe a questão da guarda ali e tudo mais. E aí eles tinham que criar, como o Brasil é um país continental, um país muito grande, teve que se criar jurisdições, né? E não tinha juiz para você colocar em tudo que é lado e tal. Então aí eles fizeram o quê? Eles delegaram aos oligarcas ali, aos chefes de polícia, né? A função jurisdicional. Então, por isso que vem daí o termo delegado, né? Eles foram delegados. Então, ele era o chefe da polícia e, ao mesmo tempo, ele era o juiz. Então, essa figura híbrida de policial, né, chefe da polícia e juiz ao mesmo tempo, ele vem daí. Então, por isso que até hoje, a figura do delegado ela tá relacionada
ao bacharelismo em direito, à formação jurídica. Então, é só no Brasil que existe isso, né? Do chefe da polícia, ou de quem faz a gestão da polícia, e quem preside as investigações, eles são bacharéis em direito, ele está ligado à área jurídica. E a área jurídica, ela é uma área dentro da atividade policial. A atividade policial, ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar, ela se relaciona com todos os tipos, imagina todos os tipos de crime, você investigar crimes contábeis, crimes cibernéticos, é uma coisa muito... É multidisciplinar mesmo, né? E interdisciplinar, porque elas se dialogam, né? E então, quando você traz só a questão da figura jurídica, né? Você judicializou a polícia, né? Então, esse modelo ele vem lá de trás, vem do tempo do Império ainda, né? Tem algumas coisas aqui que eu queria ler do segundo fascículo do Livro Amarelo, para vocês terem noção de como foi a nossa pesquisa e fazerem a inscrição de vocês, né? Que é aquilo que importa. Se eu estiver trazendo as pessoas aqui para dar essa explicação, e a sua explicação está muito boa, muito detalhada, muito legal, e vocês não se inscreverem, aí o pessoal vai barrar, aí vai ser chato. Então, assim, se inscrevam, que a gente está fazendo trabalho para isso.